Deus abençoe a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo através dessa mídia eletrônica, do YouTube da Igreja Batista Manaim. Faça a sua inscrição se você ainda não está inscrito. Dê o seu like para que você consiga receber os avisos, as notificações. Nós temos tido maná diário, temos tido pregações na quarta, no domingo. Então é importante que você fique atento às coisas que Deus está fazendo. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho orado muito e Deus tem me dado muita tranquilidade para profetizar nessa oração de que Ele está prestes a abrir a igreja presencialmente novamente, permitindo que a gente... Hoje eu estava aqui olhando essa igreja vazia aqui e Deus começou a me dar uma visão dessa igreja tão cheia que tinha gente até lá no fundo de pé porque não tinha lugar. Então tome posse disso porque é muito breve Deus vai fazer isso, irmãos. Eu quero ler com vocês 2 versículos do capítulo 23 do livro de Salmos, que diz assim no versículo... eu vou ler desde o primeiro versículo até o 3, que diz assim, é um salmo que a gente já sabe de cor, mas eu vou ler conforme essa tradução aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos e guie-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Hoje, a minha esposa Raquel, pastora Raquel, vai pregar uma mensagem sobre a alma. Então, Deus me mostrou que refrigera a minha alma é uma oração que você e eu podemos fazer. Nós precisamos ter alívio daquilo que a nossa alma é onde reside as nossas vontades, as nossas dificuldades, aquilo que nos tira do sério muitas vezes. Então, essa é uma oração sábia que você e eu podemos fazer. Eu quero orar com você, então, para a gente, antes do louvor, introduzir esse culto. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de poder falar do seu amor, do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, aquilo que nós podemos pregar e falar de que Jesus Cristo é aquele Senhor da nossa vida. E que o Senhor possa abençoar muito essa palavra e esse louvor que nós vamos ouvir agora, que nós possamos estar com a nossa alma preparada para ouvir aquilo que o seu Espírito, através do nosso Espírito, vai comunicar para nós e que a nossa alma fique ligada no Espírito para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que nesse momento o teu coração se encha de alegria e de esperança. Porque você vai cantar com a gente que é no Senhor que você suporta todas as coisas. É nele e somente nele. Cante conosco. Aleluia. Não te desanimes, não temas mal algum. A luta logo passa e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar, não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos, com Cristo tudo posso, eu posso suportar, não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. E quando as lutas vêm, e quando as lutas vêm, parecendo não ter fim, e logo os teus amigos, querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, leva
estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso. Eu posso suportar. Oh, aleluia. Não importa o que me aconteça. Eu estou nas mãos do meu amado. Cante isso conosco mais uma vez. E quando as lutas vêm, as lutas vêm, parecendo não ter fim, e logo seus amigos querem te abandonar. Tem alguém chamado Cristo, o Cristo sempre vai te consolar. Se o teu coração está ferido, aí na tua casa e cante com o teu coração. Eu sei que tudo posso. Eu posso suportar. Não importa o que aconteça. Eu estou nas mãos do Pai. É no Senhor que eu caminho. Com Cristo eu tudo posso. Eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Que essa oração seja para você como se o próprio Deus estivesse falando contigo nessa hora. Descansa, entrega tudo para Ele, porque aí o teu coração vai encontrar paz e você vai sentir alegria, mesmo nos dias difíceis. Descansa, meu querido, e cante conosco essa oração. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Oh, oh, oh. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Cante isso mais um pouquinho. É meu, somente meu, todo. Descansa, meu querido. E o teu trabalho é descansar em mim. Chegamos agora na hora dos dízimos e as ofertas. Irmãos, nós continuamos pagando as nossas contas. Muito obrigado pelas contribuições que os crentes em Cristo Jesus, aqueles que
que são membros dessa igreja, aqueles dizimistas fiéis, aqueles ofertantes fiéis, têm feito para manter a igreja com esse prédio ainda fechado, mas sabemos que muito breve nós vamos abrir. E Deus tem abençoado. A arrecadação caiu, mas nós temos feito grandes milagres para poder pagar religiosamente tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, continue contribuindo, continue semeando na casa do Senhor, porque você com certeza vai colher 30, 60, 100 vezes mais. Essa é a promessa do Senhor. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 25, diz assim: não temas o pavor repentino, e nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Vou repetir esses dois versículos, 25 e 26 do capítulo 3 de Provérbios. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Deus abençoe muito vocês, e agora vou chamar a pastora Raquel para ministrar essa palavra tão abençoada. Senhor amado, eu quero colocar a tua serva no seu altar, Pai. Que o Senhor possa usá-la hoje de uma forma poderosa, que a sua palavra venha diretamente do trono e use esse vaso de barro que nela mesmo não tem nada, mas que o Espírito Santo de Deus que habita nela possa comunicar através dela para os nossos corações aquilo que o Senhor tem de recado para cada um de nós. Eu te louvo, Pai, por esta oportunidade, mais uma vez eu te digo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, buscando de Deus, da parte dele, aquele alimento, aquilo que vai transformar a nossa vida, nos fazer cada vez ser mais parecidos com Cristo. Temos ouvido, todos sabem, todos pregam que Jesus está voltando. E ele vem buscar a noiva. E quem é essa noiva? Quem é a noiva que vai subir, que vai se encontrar com este lindo noivo que está também se preparando para nós? Todos nós, eu e você que nascemos de novo, que já somos chamados de cristãos, todos nós estamos sendo preparados para esse dia. Olha que coisa linda, foi Deus, o próprio Deus, que nos cobriu com o seu manto de salvação e nos envolveu através desse manto de justiça, para que eu e você agora pudéssemos mais uma vez ser novamente levados diante dele, prontos para morar eternamente com o nosso Pai. Fomos justificados. E como eu falei, Jesus, o noivo, ele também está se preparando. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, nós que somos noivos, que estamos esperando aquele que é o nosso Senhor e Salvador para vir nos buscar, estamos sendo preparados. E aí diz a Bíblia que Jesus está nos chamando, inclusive, para reinar junto com ele. Mas aqui vai um alerta, eu e você precisamos saber que por causa da queda, pelo aquilo que Adão e Eva não fizeram, não cumprindo a palavra de Deus, eles entregaram a Satanás a possibilidade de se tornar o príncipe deste mundo. E ele então, Satanás, nos dias que se chama hoje, tem o domínio do mundo. O que quer dizer isso? É mais ou menos como se ele tivesse o uso capião desta terra. Como ele é o príncipe desse mundo, nós temos que tomar cuidado com uma coisa, porque quando nós estamos lendo Gênesis capítulo 3, o versículo 14, olha o que diz a palavra do Senhor. Deus, quando se dirige a Satanás, depois de tudo aquilo que ele tinha feito com relação à queda, à preparação, ao engano com Eva, nós lemos na palavra do Senhor: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, quando ele enganou Eva, né? Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Quem é feito de pó?
O homem foi feito do pó da terra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Satanás, ele se alimenta do pó da terra, da tua e da minha carnalidade. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o que eu quero dizer é que cada vez que eu e você pecamos, que nós saímos do alvo, saímos fora da palavra de Deus, nós estamos abrindo a brecha, a possibilidade de Satanás se alimentar da tua e da minha carnalidade. Jesus não teve isso. Quando você está lendo o livro de João, logo depois da ceia, um pouco antes de Jesus ser levado preso, ele fala uma frase para os discípulos dele, ele fala assim, olha, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. É claro, Jesus nunca pecou, Satanás não tinha do que se alimentar de Jesus, ele era totalmente puro, ele não tinha nada, em Jesus não tinha absolutamente nada de Satanás. E aí nós temos que ver o que pecado produziu em Adão e Eva. Imediatamente, você lembra disso, eles ficaram com medo, eles se esconderam, tiveram vergonha. Quando um olhou para o outro, não gostou o que viu um no outro, né? E tentaram encobrir o seu pecado, encobrir a sua vergonha. E o que apareceu nesse momento? Apareceu acusação, apareceu crítica, julgamento, apareceu a hipocrisia, porque eles tentaram se esconder. Nós vemos também que apareceu o egoísmo, a desobediência, o engano, rebeldia. Tudo isso vem e você consegue ler nos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. É fundamental que você, como homem de Deus, mulher de Deus, leia, pedindo ao Espírito Santo para trazer revelação tudo o que está escrito nesses 3 primeiros capítulos. Foi por causa da mente, dos desejos, da vontade, do sentimento que brotou em Adão e Eva, que eles optaram por ouvir a voz de Satanás e não a palavra de Deus. Deus havia dito, não coma, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Mas desde a queda, desde aquela época, Satanás então vem se alimentando, ele fica criando, ele fica usando pessoas para que eu e você caiamos, sejamos machucados, sejamos feridos, para que ele possa se alimentar de tudo isso. E nós temos que entender o seguinte, cada emoção, cada sentimento, cada desejo, decisão nossa de agir ou não agir, usando o nosso livre-arbítrio, tudo isso que for fora da palavra de Deus, nós estamos dando oportunidade para Satanás ser alimentado. Misericórdia, Jesus. Eu e você, quando nós caímos, a gente abre a brecha. E aí, então, ele começa a usar, a trazer sobre nós toda essa luta, todo o sentimento de inadequação. E nós temos que entender que a lei de Deus, ela é espiritual. Mas eu e você agora, nós somos carnais. Agora, eu e você nos tornamos escravos desse pecado. Eu não quero agir assim, mas infelizmente eu acabo caindo. Eu não faço o que eu prefiro, eu sim faço o que eu detesto. É o que está escrito na Bíblia quando você lê Romanos. Eu quero fazer o bem, mas eu também quero acertar, mas infelizmente eu não consigo sozinho. Foi por isso que Jesus teve que enviar o Espírito Santo para habitar em nós e junto com ele o fruto do Espírito, que é aquele que nos dá condição de vencer a nossa carne, vencer o pecado e vencer o próprio Satanás. E você, quando está lendo Romanos, no capítulo 7, no versículo 24, ele fala assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque no nosso corpo, na nossa carne, na nossa vida, habita o pecado. Graças a Deus, porque o versículo 25, ele fala assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Jesus Cristo veio, cumpriu, pagou, se transformou em carne para que eu e você pudéssemos ter uma vida livre novamente do pecado, de Satanás. Mas nós temos que entender que diariamente há uma luta dentro de você, dentro de mim, mesmo nós que já reconhecemos o senhorio de Jesus. Com a minha mente, eu quero fazer a palavra de Deus, eu quero me submeter à lei de Deus, mas a minha carne, nela habita o pecado e eu me transformo num escravo do pecado. Então, resumindo, se eu pudesse fazer rapidamente esse resumo, eu iria dizer: eu peço, eu fico tentando fazer o certo, eu oro a Deus, mas constantemente a minha carne está me puxando para que eu caia, para que eu erre, para que eu não obedeça. Então aí qual é o contrário? Eu peco, eu erro, eu desobedeço, apesar de eu querer viver com Deus, viver para Deus, acertando, fazendo apenas aquilo que Ele quer para a minha vida. Aí você vai dizer: Raquel, então você está querendo dizer que não há salvação? É claro que há. Há Satanás, porque Jesus veio justamente desfazer as obras de Satanás. Foi exatamente esse o ponto, o foco de Jesus. Ele veio desfazer as obras de Satanás. Ele cumpriu para que eu e você pudéssemos estar livres. Ele fez no teu e no meu lugar. Ele pagou os nossos pecados. Foi por isso que ele precisou nascer de mulher, porque ele tinha que vencer. Claro, como Deus, queridos, Deus não está nem aí com Satanás, não são forças se medindo. Com o sopro da boca ele acaba com o diabo. Nós estamos dizendo que ele tinha que vencer na carne, na tua e na minha carne, porque ele tinha que mostrar que era possível vencer apesar da carnalidade. Foi por isso que ele nasceu de mulher, ele teve que viver a tua e a minha vida, ele teve que passar pelas mesmas coisas, ele sofreu do mesmo jeito que eu e você para levar sobre si toda a condenação que deveria vir sobre nós. Ele morreu a nossa morte espiritual para que eu e você agora possamos viver da mesma maneira que ele viveu. Glória a Deus! Fazer as mesmas coisas que ele fez. E além de tudo, na eternidade está com Deus. Eu e você nos tornamos herdeiros de Deus. Nós nos tornamos aqueles que são co-herdeiros com Cristo. Jesus venceu a Satanás, é o que a palavra de Deus diz. Ele já havia anunciado isso. Quando você está lendo o livro de Gênesis, nós temos lá escrito: porém inimizade entre ti, ele está se referindo a Satanás, e a mulher. Justamente aquela, Satanás, que você fez cair, é ela agora que eu vou colocar inimizade. É ela que você induziu ao erro, é que eu vou fazer. E dela haverá um descendente, haverá um que vai te ferir, que vai pisar na tua cabeça, mas você também vai ferir o calcanhar dele. Sabe o que isso representa, querido? Eu e você fomos chamados para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder das trevas. Nós podemos até ser feridos, nós podemos até ter alguma consequência, sofrer alguma coisa, porque nós sabemos que ele veio para roubar, matar e destruir. É o que a palavra de Deus diz. Ele rouba a tua bênção, ele rouba a nossa alegria e ele quer nos levar para o mesmo lugar que nós sabemos que ele vai. Ele vai para o inferno e ele tenta levar a tua vida e a minha vida. Ele quer destruir os teus planos, ele quer destruir os projetos, ele quer te fazer ficar ferido, capenga e não caminhar com aquilo que ele sabe que por direito você e eu recebemos de Deus. Deus nos ama. A obra que ele tinha que fazer já está feita, completa. E ele deixou esta herança. E é desta herança que eu quero falar com você hoje. O quanto dessa herança você e eu já nos apropriamos. O quanto dessa herança nós já temos exercitado, buscado, crido e recebido. Sabe, quando eu e você aceitamos a Jesus, esse é o primeiro passo. É a certeza da nossa salvação, aquilo ali é básico. Aceitamos a Jesus, confessamos o nosso pecado, pedimos perdão e aí então começa um novo caminhar. Basta crer em Jesus, isso é o básico. Mas não pode parar por aí. Há algo tremendo, há algo tremendo. Ele fala que ele quer nos dar uma vida e uma vida em abundância.
E é isso que nós vamos conversar agora, esta vida e vida em abundância. Como eu disse, Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Mas nesses últimos dias, Jesus está preparando esta noiva, e esta noiva para o arrebatamento será pura, sem ruga, sem mancha, uma igreja santa. É por isso que o Espírito Santo, nestes últimos dias, está nos dando uma chance de conserto, uma chance, um reconhecimento da nossa necessidade de mudança. E Ele vai nos ajudar nisso. Um desejo de não pecar mais, o desejo de viver para agradar, a nossa mente sendo transformada, e aí não mais o que eu acho, o que eu quero, o que eu gostaria, mas seja feita a sua vontade. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra se transforma no prumo, a minha vontade não conta mais, é Ele que me dá a direção, e é nesta palavra que eu tenho que me apoiar, me alimentar, é ela que me traz a segurança. Eu leio, eu creio, eu escuto, eu creio, mas eu obedeço, e eu ajo em cima daquilo que está escrito. E nesta maneira de ver, ouvir, observar, eu vou sendo transformada. Você entende que cada vez mais que você ouve e obedece, essa transformação começa a aparecer, é de uma maneira tão natural. Ele vendo a maneira como você se dispõe na mão dele, cada vez mais ele pode agir. Eu me lembro logo no início da nossa conversão, Caio e eu não tínhamos 3 meses de convertido. Um dia, a família que nos levou até Jesus foi nos visitar na cidade que agora nós estávamos morando, em Guararema, e nós pedimos para ir buscá-los, eles iam chegar de ônibus, e quando eles chegaram em casa, a moça que chegou, que tinha sido usada por Deus, ela, Silvia e Dona Benigna, ela parou na porta e falou: Raquel, eu passei a noite inteira em Clara no ônibus. Eu só dormi quando eu estava chegando aqui em São Paulo. E foi muito estranho, porque Deus me mostrou a sua casa. E eu sei exatamente como é a sua sala. E eu vi que ela estava tão transtornada, eu falei: Silvinha, o que houve? Ele falou que tem um quadro que vocês precisam jogar fora. Eu falei: então entra e mostra. Quando ela entrou, era uma sala em L, ela chegou diante de um quadro, ela parou e falou: é esse quadro que ele me mostrou. Eu peguei o quadro, tirei da parede, imediatamente quebrei e rasguei. Ela falou: você não pode fazer isso, o Caio não está aqui. Você precisa ver o que ele vai falar. Eu falei: Silvia, se Deus está mandando, está tudo certo. Aquele quadro nós tínhamos ganhado de casamento, era um quadro muito caro. 10 pessoas tinham aquele quadro, cada pessoa que comprava do artista era posto o nome naquele quadro. E nós não sei por que nós ganhamos um quadro desse nível, estava lá em casa. E eu rasguei, ela estava tão preocupada. Nisso, quando o Caio chegou na hora do almoço, eu falei: olha, Deus mostrou que nós tínhamos um quadro que precisava ser jogado fora. Ele olhou para mim e falou assim: você já jogou? Falei: já. Então tá bom, vamos continuar. É assim que Deus olha para você e para mim. Ele quer ver, conforme você ouve, você sabe que você tem que tomar uma atitude, faça logo. Com isso você vai cada vez mais crescendo, aprendendo, vai sendo transformado. E com isso você vai ficando cada vez mais parecido com Cristo. O Espírito Santo que está fazendo essa noiva ficar perfeita para um noivo perfeito. E por causa disso, na hora que Ele estiver neste processo, Ele vai nos fazer uma noiva gloriosa. Aí você vai falar: Raquel, o que é glória? Quantas vezes nós falamos em glória? Glória, querido, é a expressão multiforme dos atributos da divindade de Deus. A Bíblia fala: a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Como é que o mundo vai se encher desse conhecimento da glória de Deus? Através da transformação da vida dos filhos de Deus, que vão exibir a marca da transformação, a
marca de Cristo, do caráter de Cristo na tua e na minha vida. É isso que a palavra de Deus diz. Tudo bem, eu não preciso mais ser crucificado. Ele já foi no teu e o meu lugar. Nós morremos com ele naquela hora. Aquela morte não foi uma morte física para nós, mas nós morremos com ele. E é isso que a palavra de Deus diz, que eu e você já tínhamos sido, naquele momento, crucificados com ele. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Ele já fez, ele já cumpriu, ele já pagou. Querido, a tua parte e a minha é receber. Mas aí você vai dizer, receber o quê? A glória, a glória. Você lembra o que Jesus estava falando quando ele estava orando ao Pai, um pouquinho antes dele ser preso, dele passar por tudo aquilo que ele teve que passar? Ele diz, dei-lhes a glória que a mim me deste. Essa glória que está expressando o caráter de Deus, essa glória que fala dos atributos divinos de Deus. Quando você olha para Jesus, você vê exatamente quem Deus é. Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um, mas ele diz, eu dei a você a minha glória, assim como o Senhor Deus me deu. Você tem, você leva a glória de Deus. Olha, quem olhava para Jesus via o Pai. Quem olha para você tem que ver Jesus, tem que ver o Filho. Você já pensou nisso? A glória de Deus vista na tua vida e na minha vida, vista em você, através de você, porque você leva as marcas de Cristo sobre você. Isso é tremendo. Isso é tremendo, nós temos que reproduzir, nós temos que ser como ele foi, não por obrigação, não é nada disso. Nós temos que ser exatamente agora aquilo que ele foi, fazer aquilo que ele fez. E se você ainda não consegue isso, ore, peça a Deus para ele te curar. Isso é necessário, uma cura nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, na maneira como nós encaramos e interpretamos o que quer dizer ser cristãos. Sabe, algumas vezes, algumas coisas que precisam ser mudadas em nós, elas são muito visíveis, outras não. Outras elas são profundas, precisa de uma cura interior. E ali você tem que lembrar que você já foi alcançado, que a graça do Senhor está sobre você, você já foi salvo, você já foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho amado. É isso que é a palavra de Deus. Deus te deu uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. É isso que a palavra de Deus diz. E aí, eu e você vamos dar glória a Deus quando nós descobrirmos quem nós somos em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Você foi chamado e você foi transformado. Você foi transformado e você foi enviado. Você foi enviado e você foi capacitado. É isso que a palavra de Deus diz. Você é o que Deus diz que você é. Você faz o que Deus diz que você faz. Não mais o que disseram, não mais as tuas experiências passadas, não mais as acusações, as críticas, os julgamentos. Nós somos nova criação. É o que a palavra de Deus diz. Você precisa pedir então, orar e pedir a Deus para que o Espírito Santo te traga à memória tudo aquilo que tem te feito impedido, que tem feito com que você não caminhe nesse novo conhecimento, de que a glória de Deus está sobre a tua vida. Nós temos que entender que pensamentos, sentimentos, vontades, eles precisam ser alinhados com a palavra de Deus. E foi justamente nisso que foi mexido na Eva.
falou mais alto o que era dela, a vontade dela, a vontade de Adão. Mas agora a gente fala não o que eu quero, mas o que tu queres. E isso quer dizer cura interior, cura na nossa alma, libertação. Mas eu preciso de libertação. Todos nós precisamos. Libertação, cura nessas áreas diversas. Eu tenho visto e conversado com tantas pessoas que não se amam, que não entendem quem elas são em Cristo Jesus, que vivem carregando pesos passados, falas passadas, e é tão horrível isso. Essas pessoas precisam ser libertas, libertas daquilo que foi trazido, colocado sobre ela, canga que o diabo trouxe. Canga que o diabo trouxe. Nós temos que pensar, agora eu vivo para Cristo, eu sou chamado para fazer a diferença, Ele conta comigo. Querido, a nossa alma, ela tem uma sede, essa sede são os nossos pensamentos. Quando eu e você aceitamos a Jesus, muitas vezes, apesar de nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, eu e você temos que entender que muitas vezes a nossa alma continua prisioneira. Ela fica presa lá atrás e não descobre que agora ela é uma nova criação. E ela não sabe quem ela é porque ela está amarrada, porque ela fica prisioneira. E eu estou repetindo essa palavra para que você pare e pergunte para Deus. Eu tenho sido prisioneiro em alguma área? O diabo tem me feito ficar aprisionado em alguma lembrança, em algum sentimento, em alguma crítica? Para e pergunta isso para Deus. O que não tem feito, não tem deixado você caminhar nessa autoridade que há sobre você, a glória de Deus sobre a tua vida? Sabe, essas amarras, esses sentimentos, esses pensamentos, muitas vezes atrás deles nós temos demônios e nós podemos ser apenas opressos, mas há casos de crentes possessos, porque aquilo ali tomou entrou de uma maneira tão ruim nas suas almas, fez tão mal a ele que hoje eles são prisioneiros de sentenças, prisioneiros de ações de pessoas contra eles. Nós temos que ser livres, é para a liberdade que Jesus nos chamou, é isso que a palavra de Deus diz, é isso que nós temos que pensar, que o nosso coração, ele precisa estar limpo. A presença do diabo, a obra dele na minha vida e na tua vida, não pode existir. Você entende isso? Você entende que eu e você, nós temos inimigos, nós temos adversários. E muitas vezes a gente pensa na nossa guerra espiritual como algo externo. Você chega num ambiente e você fala, nossa, que coisa estranha, não me senti bem aqui. Você pode não estar vendo, mas é uma guerra espiritual que está acontecendo. Você leva em si a marca de Cristo e, de repente, Deus te dá o discernimento. São coisas externas, mas e aqueles que são adversários internos? E aqueles que têm feito você não caminhar nessa vitória que Jesus já te deu? É isso que Deus quer que a gente faça, que eu e você nos levantemos na autoridade que há no nome de Jesus e reinemos com Ele. Oh, glória a Deus! Nós temos que fazer o que Deus falou. Satanás já está embaixo dos nossos pés. Ah, mas ele pode me ferir. Ah, eu não vou mexer com ele. Ah, eu tenho medo. Querido, para com isso. Maior é o que está dentro de você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não pense que Satanás vai ter vantagem sobre você, pode te fazer o que ele quiser. Não é assim, não é assim. O nosso Deus é Pai, Ele sabe o que fazer, Ele sabe o que você aguenta, Ele sabe como tem que agir. Mas eu e você temos uma luta, eu e você precisamos conquistar, nós precisamos, dentro de nós precisamos reinar primeiro. Nós precisamos dizer, Satanás, você até hoje tem colocado na minha vida, você tem colocado medo, você tem me colocado sentimentos de desvalorização, você tem
tem me feito relembrar frases, ações, pessoas, mas hoje é o dia que o Senhor fez para trazer a cura, para trazer a libertação para a tua vida e para a minha vida. É isso que nós vamos pedir, liberdade nas nossas emoções, liberdade nos nossos pensamentos, liberdade para que a nossa mente seja cada vez mais transformada. Nós precisamos sim resistir ao diabo. Nós precisamos sim resistir ao diabo para ele fugir. Mas a palavra de Deus, nesta parte da pregação, ela diz assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Primeiro você se sujeita, aí você resiste e ele foge. É simples, querido. Sempre com Deus, sem Ele nós não podemos nada, e Ele quer, e Ele tem isso para a tua vida e para a minha vida. As obras de Satanás, elas continuam a existir, elas continuam a ser, ela vai inclusive nessa época que nós estamos sem poder sair, sem ver pessoas, sentimento de solidão, de tristeza, sentimentos de carência, de inadequação, desvalor, está brotando, sentimentos de incapacitação, sabe, medo, amargura, isso tem aparecido demais. A rejeição tem começado a brotar. Quanto mais os dias vão passando, mais não podemos sair de casa. Esses sentimentos vêm e nós ficamos nos sentindo, quando vai acabar, o que é isso? O teu dia com Deus, a presença de Deus é tudo que eu e você precisamos. Mas a parte de Satanás, a meta dele é justamente te destruir. Ele vai tentar sim te ferir. Ele vai inclusive usar as pessoas que estão mais próximas de você, pessoas que você confia, pessoas que nunca, jamais poderiam fazer isso com você. São essas as pessoas que muitas vezes são as que mais nos machucam, são aquelas que mais nos ofendem, são aquelas que nos ferem, às vezes, de uma maneira que a gente nem pode imaginar. Sabe, meus anjos, eu tento imaginar o que passa uma pessoa que sofreu um abuso sexual, um abuso verbal. Como é que isso pode sair de dentro de nós? Se for pela força, pensamento positivo, não dá para esquecer se não for pelo processo de cura interior do nosso Deus e Pai. Ele está interessado em você, Ele quer a tua transformação, Ele quer a tua mudança, porque o papel do outro a gente já sabe. Ele quer te destruir, Ele quer te paralisar, Ele quer te fazer não andar, porque Ele sabe que o dia que você entender qual a herança que há no nome de Jesus, a herança que há sobre nós, ele está perdido, ele está perdido. Se nós não tratarmos essas feridas que tem dentro de nós, elas podem infeccionar, essas feridas podem fazer com que a gente fique cada vez mais machucados, e nós vamos ficar lambendo essas feridas, e virar opressão, e às vezes até, e é isso que eu nunca podia imaginar. Eu me converti, eu falava, crente não fica endemoniado, não pode de uma mesma fonte jorrar aquilo que é doce e amargo, ou é de Deus ou não é. Infelizmente não é assim. Há pessoas que só conseguiram falar, Jesus, entra na minha vida, eu te peço perdão, mas elas não caminham, elas continuam bebendo apenas o leitinho, elas não podem receber o alimento sólido, porque as suas almas estão feridas. Então nossa oração, o nosso grito hoje é, cura, Senhor, a nossa alma. Nós queremos uma mudança na nossa vida. Todos nós precisamos nos sentir amados, aceitos, compreendidos, é claro. E quando isso não ocorre, desculpa, o que vai aparecer é uma personalidade deformada. Vai sim, vai ter uma baixa estima, baixa estima, vai ser horrível. Essa imagem que eu penso de mim, e às vezes pode ir por oposto. Você vê uma pessoa, às vezes, muito orgulhoso, muito soberbo, se achando, queridos, isso é uma técnica também. É um mecanismo de defesa que ele cria para ou não ficar tanto pensando que ele é uma porcaria, não, eu sou o bom, eu sou o melhor, e ele usa esse sentimento de superioridade, porque ele não precisa de ninguém, ele é o cara, também tem ferida na alma, e foi isso que ele usou como mecanismo de defesa, para que ele não ficasse prisioneiro, mas ele sem saber, ele continua sendo.
E aí o que acontece? Ele se torna o seu próprio senhor. É uma idolatria, é do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, só pode ser assim. A pessoa se torna irracível, ela humilha os outros, ela está sempre descontrolada. Não pode ser isso. A cura está aí para você e para mim. A cura vem junto com o pacote daquela cruz. A nossa salvação, salvação de tudo, está completa. Ele fez isso. Há poder nessa obra redentora de Jesus. Você entende isso? Você entende que ele veio para libertar os cativos? E quando a gente fala sobre libertar os cativos, nós temos que entender que cativeiro é aquilo que nos aprisiona. Cativeiro pode ser um cativeiro de emoção, pode ser o cativeiro de personalidades que estão deturpadas, mas ele já pagou. Ele já pagou. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 4, só a primeira parte dele. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Boas novas. É isso que a palavra de Deus é, boas novas de salvação. Ele veio para curar aqueles que tivessem o coração quebrantado. Você precisa reconhecer, você precisa dizer, eu quero. Jesus, entra, Espírito Santo, traz luz naquilo que está escondido, oculto, traz luz, me faz lembrar. Mas eu quero, eu preciso disso na minha vida. Ele veio trazer, inclusive, essa libertação aos cativos, mas para nos colocar livres, totalmente livres. Não podemos mais ser algemados. Ele quer colocar vestes de alegria. Ele quer colocar sobre nós um novo cântico nos nossos lábios. Eu e você precisamos entender que Jesus quer te usar. Hoje ele não está aqui mais fisicamente. Você é a imagem que tem que levar por onde você passar. Aquele bom perfume de Cristo, as pessoas precisam reconhecer. Ali vai um homem e uma mulher diferente. Para que isso aconteça, o diabo não pode ter nada da gente. Cada hora que eu e você errarmos, corra para os pés de Deus. Senhor, me perdoa, eu pequei, eu não quero nada dele. Me perdoa, me ajuda a não pecar mais. É assim que nós temos que falar, é assim que nós temos que agir. E agora o que Deus está dizendo, que essa veste de louvor, este óleo de alegria, todos nós podemos ter. Qual é a tua e a minha parte? Se levante na autoridade que há no nome de Jesus. Usa dessa autoridade sobre a tua própria vida, para que depois você possa usar pela dos outros também. Você pode dizer isso, você pode falar, aqui você não tem parte nenhuma em mim. Você quer isso? Você quer isso? Eu nunca entendi muito como que Jesus podia chegar para um cego e falar, que queres que eu te faça? É claro que eu quero ver. Será? Você quer isso? Você quer ser liberto? Então você diga, eu quero ser liberto. E na autoridade do nome de Jesus, você pode começar a guerrear por você, pela tua casa, pelos teus familiares. E aí sim, depois você vai ser levado para que ele possa fazer a obra em outras pessoas também. Lembra disso. Você é o que Deus diz que você é e você faz o que Deus diz que você faz. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo, Pai amado e querido. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Cada pessoa, não importa em que lugar, não importa o horário, de manhã, tarde, noite, de madrugada, que estiver ouvindo esta palavra, eu te peço em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que eles possam se levantar, recebendo a herança que há neste nome. É o nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Não há principado, não há potestade que possa permanecer. Então agora nós temos que entender que nós fomos chamados e transformados. Nós fomos transformados e nós fomos enviados e capacitados. Por isso, com a capacitação que há no nome de Jesus, eu quero te dizer agora, Satanás, recua
recua, você não tem parte nenhuma em mim. Eu estou dizendo em nome de Jesus, é ordem de comando, recua, eu te rejeito. Estes sentimentos que teimam em voltar, estes desejos, esses pensamentos que teimam em voltar, em nome de Jesus, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Em mim, o que há, Senhor, agora é o Espírito Santo de Deus que vive, atua em mim, me transformando e me usando para poder transformar outras pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, traga, doce Espírito, à minha mente, se houver alguma pessoa que eu precise liberar, perdoar, porque me machucou, porque me ofendeu, porque me magoou, porque fez aquilo comigo que fez com que a minha vida parasse. Em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa nas suas mãos. Tu és o meu advogado, o Senhor vai lutar as minhas lutas, o Senhor vai defender a minha causa, mas eu abro mão da minha justiça própria e eu peço ao Senhor, transforma, Pai, transforma a minha vida e eu quero abençoar estas vidas, Pai, essas pessoas que nos machucaram. A Tua palavra diz para a gente orar por aqueles que nos perseguem, para que a gente possa orar, Senhor, por esses que são nossos inimigos. Em nome de Jesus, nós abençoamos e nós abençoamos a essas pessoas com a maior vingança que possa haver, a conversão delas. Satanás, você também não vai ter mais poder sobre estas vidas. Nós abençoamos e colocamos cada vida, cada pessoa nas mãos do Senhor e te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, mas perdoa também o pecado deles que nos ofenderam, machucaram, marcaram, humilharam, em nome de Jesus. E eu digo agora, a minha mente está sendo levada cativa até o trono da graça e eu recebo a plenitude, eu recebo a herança que há por eu ser agora filho do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que coisa linda, que coisa linda. Querido, mastigue isso. Jesus dizendo para você, eu lhes dei a minha glória, assim como tu me deste. Ele recebeu de Deus e Ele te deu. Lindo, não é? Lindo. Que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor possa entrar, possa fluir na tua vida, possa ser derramado em você, através de você, e que você receba desse amor que foi derramado por você. Que nós possamos sentir tão pertinho o Espírito Santo falando conosco, nos abençoando, nos conduzindo, nos direcionando. E que você saiba que Deus marcou um encontro contigo hoje, nesta pregação, não por minha causa, não por causa daquilo que eu falei, mas por aquilo que Ele já fez. É herança tua. Receba. Ele já está te dando. Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.